Na nossa comunidade, né, que começou mesmo, foi com a mudança que o povo foi transferido lá do Jardim Lebrun, aqui para Curitiba, todo mundo através de uma grande invasão, né, que ninguém tinha moradia, né, foi trazido para cá. Começando o setor, todo mundo, muitas das vezes, sem saber o que fazer também, né, e morando debaixo de barraca, com aquele anseio que muitas pessoas já eram participantes de comunidades, e de repente encontrou quem? As irmãs de São José, né, que na época, com grande apoio da irmã Patrícia, né, que hoje é falecida, né, aí a comunidade vem crescendo, aí, já ainda com a participação da irmã Patrícia, né, na época tinha a irmã Suzete, a Irlania veio que deu uma grande força, a irmã Maura, né, que nos ajudou também, desde o começo das comunidades sendo fundadas. Passado de tempo, aí veio a irmã Marlene, né, que fez um bom trabalho também na comunidade, até a chegada da irmã Catarina. Porque tudo que nós sabemos hoje de igreja foi com as irmãs de São José que a gente aprendeu. Então, o pouco de vida comunitária que a gente tem, é as irmãs de São José que nos ajudou. Porque vocês têm uma característica maravilhosa, que é a valorização do leigo, coisa que os padres nem sempre faz. O leigo está ficando meio de lado. Então, as irmãs de São José fazem muita falta nesse sentido. Porque ela sempre valorizou muito o leigo. Uhum. Às vezes a gente ia presidir, lembra a primeira celebração que eu presidi, acho que a Helena, Dolores, não sei, me dando a maior força e eu com as minhas pernas bamba lá em cima do altar, nossa senhora, estava nem aguentando. Mas olhando elas lá no banco, na assembleia sentadas, elas transmitiam segurança. Isso é muito bom. E nessa época era muito bom, a gente ia num encontro desse e voltava se sentindo importante, tinha aprendido coisas novas e você passava para quem ficava aqui, né? E as irmãs dando maior força, maior apoio. Assim, não só na formação, mas também amiga de todo mundo, companheira, visitava os doentes, todo mundo. Então, era muito bom aquela época. Há 50 anos, 5 de nossas irmãs foram escolhidas entre mais de 200 irmãs que haviam se oferecido para servir numa nova missão no Brasil. Saíram de Rochester, nos Estados Unidos, diretamente para uma cidade bem no interior de Goiás, Mateira, no mesmo ano em que os militares tomavam o governo do Brasil por meio de um golpe de Estado, 1964. Nós não tínhamos nenhuma ideia do que seria nossa vida aqui. E hoje, após tanto tempo, somos 10 irmãs e tem dias que ainda não fazemos ideia do que será nosso futuro ou o que devemos fazer. Mas temos certeza de que mais do que nossos trabalhos, o que marca nossas vidas são as amizades que criamos. Tantas famílias nos acolheram e acolhem. Quantas vezes tomamos café com estas pessoas? E esperando que o café fique pronto, ou comendo aquele doce delicioso, quantas partilhas! Quanto tempo para escutar e aprender juntas. Quem aceita? Aceita o chá? Eu aceito um chazinho. E aqui não tem dessas sementinhas, não? Irmã da aldeia indígena? Não. É o grupo que mora em Estrela d'Alva, nas ilhas de Jeju. Em nossa Constituição dizemos: já que nossa congregação é apostólica,
nossa espiritualidade é formada em parte pelo povo e acontecimentos atuais. Ao escolher morar no ambiente em que se partilha a vida com famílias, jovens, crianças, experimentamos como estas pessoas formam nosso jeito de rezar, nossa vivência em comunidade. Vem falar muito da escolaridade de Jesus. Se Jesus estudou. E com essa sabedoria, né? É o dom de Deus mesmo, né? Provavelmente era do José. José. Eu li alguma coisa que José tinha, naquele momento, não fala sobre ele, né? Mas ele estava lá. Ele provavelmente estava com orgulho, porque os doutores de lei. Será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. As nossas mães será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. As irmãs será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Sobre ela o seu amor. Cada uma de nós seria muito diferente se tivesse ficado com sua família onde nasceu. Seríamos as pessoas daquele lugar, o jeito de rezar e de se relacionar de lá que teriam nos influenciado. O Evangelho de Jesus, a Eucaristia e a Trindade, a partilha de vida e serviço ao nosso irmão ou irmã são o centro de nossa vida espiritual. A mesa sagrada se faz unidade, o pão que alimenta, que é pão do Senhor. Formamos família na fraternidade, não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se. Uma graça que nós temos é a oportunidade de fazer uma semana de retiro espiritual a cada ano, com tempo de escuta e comunhão que renova nossas energias e nosso espírito. Nós moramos em comunidades pequenas de irmãs, numa rua com vizinhos ao lado. Algumas moram com irmãs de outras congregações para servir em lugares bastante necessitados. Nessas pequenas comunidades, vivemos, levantamos para rezar juntas antes de sair para trabalhar. Na cidade santa, ouvis as suas preces na cidade santa. Partilhamos ao redor da mesa da cozinha, na hora do almoço ou do jantar. Quarta-feira. Tá bom. Mas, Marlene, você acha algum significado que é quarta-feira? o Genésio falou que é 14 para a abstinência. Nos divertimos, acolhemos pessoas que querem ser partes de nossas vidas.
nossa vida comunitária é, por si mesma, um meio de viver nossa missão. As distâncias são grandes entre nossas comunidades. Por isso, 2 vezes por ano, todas nós nos reunimos. Partilhamos o que está acontecendo em nossas vidas e ministérios e como Deus está nos chamando. Também nestes encontros, estudamos juntas e planejamos ações comuns. Quando uma irmã ou grupo quer fazer algo que vai afetar a outras irmãs, procuramos discernir juntas o que Deus quer de nós neste momento. Cada uma se coloca e todas escutam num clima de oração. E, finalmente, tomamos uma decisão. Nossos trabalhos são muito diversos. Somos chamadas a abraçar tudo o que uma mulher é capaz de fazer, valorizando os dons de cada irmã e em resposta às necessidades que percebemos na vida do nosso próximo e na sociedade. Então, esse é um que junta vários exercícios. Agora eu vou mostrar um para a grávida. Pode ser qualquer estágio na gravidez, né? Mas se não conseguir... Aqui no Brasil, nós não assumimos nenhuma obra como nossa, mas incentivamos e colaboramos com as iniciativas de pessoas e organizações que promovem a vida. Conversar. O que eles vão juntar a gente com vocês? Só um pouco mais gente junto para fazer. Eu acho que já... Os primeiros trabalhos assumidos, quando chegamos a 50 anos, foram nas escolas e saúde públicas. Queremos que todos vivam com muita fé e experimentem um Deus que ama profundamente a cada uma de nós. Seja o vosso nome, mas livrai-nos do mal. Amém. Dentro da igreja, somos ministras da palavra. Animamos a música, incentivamos a participação e lideranças dos leigos e leigas nas atividades. Aprofundamos a palavra com grupos na leitura orante da Bíblia, nos grupos de vizinhos e na catequese. Que a presença da Santíssima Trindade seja nossa força, nosso guia como catequizandos e como catequistas. Vamos rezar a oração de Jesus, pedindo que Ele nos ensine a sermos discípulos e discípulas fiéis. Atualmente, colaboramos em algumas das pastorais dentro da igreja, que surgiram em resposta às necessidades do povo. A Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral de Sobriedade, a Pastoral Carcerária, a Pastoral da Criança. A primeira coisa, a Pastoral Carcerária tenta ser a presença de Jesus no câncer, sem perguntar o que a pessoa fez, mas simplesmente acolher essa pessoa como filho, filha amada de Deus e apresentar também a nossa condição de filhos e filhas amados, que estamos ali para acolher aquelas pessoas que praticaram o ato delituoso. Então, a Pastoral Carcerária, na verdade, tem muitas frentes de trabalho. Então, a jurídica, saúde, a irmã Giane, que faz um trabalho bonito com a linha, entregando linha para que as mulheres e homens possam fazer artesanato, e muitos deles sustentam suas famílias com o fruto desse trabalho. E aqui é a Secretaria da CPT, Comissão Pastoral da Terra, e esta parte aqui, esse corredor, está cheio de pastas parecidas com estas, que registram os conflitos de terra e trabalho no campo.
Então, tem muitos casos de luta pela terra, trabalho escravo, problemas com as reservas extrativistas, com os povos indígenas, as comunidades quilombolas, todos os conflitos de todo o tempo. E atualmente muito conflito sobre o meio ambiente também. O impacto ambiental de grandes projetos nas comunidades que vivem nestas regiões do Brasil. E a CPT faz de forma muito científica o registro dos dados em relatórios e artigos que saem na imprensa, mas relatórios das bases da CPT também, que contam os casos originais, os conflitos e a evolução dos conflitos ao longo dos anos, né? E a CPT acredita que é uma forma de guardar a memória. Dentro da sociedade, percebemos e respondemos às realidades gritantes de nossos dias. O desafio de despertar a consciência das pessoas diante do abuso da terra, da água e do ar e cultivar a responsabilidade de cuidar de nossa casa comum. A luta do povo para viver e cultivar a terra. A falta de equilíbrio emocional e psíquico. A necessidade de educação e saúde de qualidade para todos. A falta de humanização do parto e do nascimento. Estamos num parque municipal em Goiânia, perto de nossa casa. É uma área de preservação ambiental, tentando de preservar fontes de água que existem nesta região e evitar que construções de casas invadem perto demais estas fontes de água. Eu comecei a interessar mais na questão da vida no planeta depois de um retiro que eu fiz em 2007. Nossas irmãs realmente têm esta grande graça todo ano de fazer um retiro. E este retiro para mim foi muito marcante, porque foi dado pela uma leiga associada das Irmãs de São José. E ela tem ligado muito a questão das ciências modernas com a nossa espiritualidade. E eu percebi mais profundamente, experimentei pessoalmente, a ligação entre a criação do universo há mais do que 13 bilhões de anos e nossa vida humana, a vida de todo ser vivo neste planeta. E isso marcou muito a minha caminhada espiritual, minha vida de oração e também como eu vejo a preservação da vida no planeta como parte de nossa missão. E meu desejo de viver a espiritualidade das Irmãs de São José, de unir nós mesmos com Deus e cada um entre si, não é só como seres humanos, mas como todo ser vivo, toda planta, animal, o ar, a terra, a água, e de ver que somos dependentes mutuamente para a vida e que é só nós, seres humanos, que destruímos tanto este planeta e que temos capacidade de preservar, de recuperar o que nós temos destruído. Então, eu participo aqui em Goiânia em alguns grupos que lutam pela preservação desta área geográfica no centro do Brasil que chama Cerrado. A Maternidade Nascer Cidadão foi criado aqui no noroeste de Goiânia para poder servir as gestantes dessa região, principalmente, né, que são desassistidos em muitas maneiras, né, e fazer numa maneira humanizante. Então, doula, a maternidade, né, está aqui para poder acompanhar a gestante no trabalho de parto, né, e ajudar elas a fazer o parto de uma maneira mais
tranquilo possível. Então, eu estou aqui 9 anos como voluntário, um dia por semana, e treinando outros doulars para poder fazer esse serviço de humanização. A escola é uma escola pública municipal, né? E as crianças, as famílias lá são famílias de pessoas, maioria das famílias são famílias de pessoas que vieram transferidas de presídio para presídio. Então, a maior parte são aquelas famílias. E maior parte lá tem um parente que ou está preso ou que já passou pelo presídio. Então, uns 90% lá é desse jeito. Então, as crianças são crianças daquele tipo de família, né? Que tem alguém preso, que já esteve preso, que já teve problema com a polícia, com a justiça, esse tipo de coisa. Que você falasse uma coisinha assim, fala a diferença que existe do assentamento normal, que o cara vai lá, é acampado, é assentado, depois ele recebe a terra gratuitamente do governo federal através do INCRA. Vocês, o processo é diferente. Arrumou a fazenda e vocês compraram a terra através da cooperativa. Através da associação. Da né? associação. Só que o nosso projeto ele é o assentamento do INCRA. Eu acho que mesmo assim todos passam pelo MDA, né? Sai do MDA e depois vai para o INCRA. E o nosso não, não passa pelo INCRA. Não passa nem por INCRA. Não, aí é direto do MDA. Conta um pouquinho. E agora era MDA Banco da Terra, agora é MDA Fundo Crediário. Conta um pouquinho da sua luta e todo esforço para criar esse cooperativa que vende seus produtos para a merenda escolar. Essa cooperativa nossa, na Uberlândia lá, ela é... Começou com quantas pessoas? Com uma pessoa depois? Começou na realidade, de produtor começou com uma, no caso que sou eu, e sempre empurrado pela Secretaria do Abastecimento Agropecuária e Emater. Por quê? Eu falo empurrado no sentido seguinte, porque eles falam nisso, o dinheiro está aí, as escolas é obrigada a gastar com a agricultura familiar, e como o município vende, a demanda é acima de 100 mil reais, é só através de cooperativa ou associações. Mas com associações sempre eu mesmo acredito que é mais difícil. Aí eu falei, vamos ver o que a gente faz, né? E aí tivemos reuniões durante uns... Primeiro foi eu com secretaria e Emater, veio pessoal de Belo Horizonte, da Emater também, pessoa especializada em cooperativismo, né? Deu curso, oficina de cooperativismo. Essa diversidade dos nossos trabalhos vem de nossa origem. Em 1650, na França, 5 mulheres jovens e viúvas, junto com o padre jesuíta Jean-Pierre Medal, sentiram o apelo do Espírito de Deus para começar o que chamaram o Pequeno Projeto. Uma nova maneira de viver como religiosas, vivendo em pequenos grupos no meio do povo. Deste grupo tão pequeno, a Congregação das Irmãs de São José nasceu. Hoje, 4 séculos mais tarde, elas continuam a responder aos apelos de Deus em mais de 50 países diferentes. 50 anos atrás, 1964, 5 irmãs de São José vieram da Diocese de Rochester, nos Estados Unidos, estabelecendo sua primeira comunidade no Brasil, na cidade de Mateira, Goiás. Hoje elas são 10 entre brasileiras e norte-americanas. Ao longo desses 50 anos, as irmãs de São José de Rochester deixaram suas marcas em Goiás, Paranaiguara, São Simão e Itaguaçu, Cachoeira Alta e Caçu, e em diversos bairros de Goiânia. Em Minas Gerais, Uberlândia, na cidade e na zona rural, Felisburgo e Bertópolis. Em Mato Grosso,
em 5 cidades da prelazia de São Félix do Araguaia e nas aldeias indígenas dos povos Miqui e Carajá, e entre vários povos indígenas no Nordeste. Em 2007, 2008, respondendo às necessidades urgentes, 2 irmãs foram morar em Chincha, Peru, após um terremoto, vivendo intensamente o sofrimento junto ao povo e às irmãs de São José que moravam lá. Outra família que nós conhecemos muito era Gabriela. Gabriela era mãe de 5. O mais velho, no momento do terremoto, estava trabalhando com o pai e escapou. Outra menina, de acho que 12 anos, escapou também porque a mãe mandou ela para a rua, casa da avó, para buscar alguma coisa que ela ia usar para jantar. Então, dentro da casa, no momento do terremoto, era um casal de filhos bem perto de idade, que era num quarto brincando. E outra era menina de talvez 2 anos, né? Menos de 2 anos. No momento do terremoto, a mãe pegou a pequena e saiu, chamando os outros 2, também saíram. Mas eles não conseguiram sair, ela voltou e ela foi muito machucada, mas sobreviveu. Passou muito tempo no hospital em Lima, mas os 2 outros filhos que estavam dentro da casa morreram. A gente acompanhou esta família bastante tempo, como a Anne falou, e quando ela voltou de Lima, que estava assim como vejo na porta, assim engessado e não podendo andar. Mas para nossa alegria e dela também, quando nós saímos de lá, ela já estava aprendendo a usar muleta e estava começando de fazer os primeiros passos. E já teve uma nova casa também. Um dos padres que trabalhou com nossas irmãs desde o início, em 1964, disse: "Estávamos esperando freiras e chegaram irmãs. Será que este é o segredo que Jesus quer de nós?" Jesus disse: "Eu não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Simplesmente ser irmãs, amigas, vivendo em união com Deus e com o nosso próximo, caminhando com simplicidade, alegria e esperança." Para mim, é muito marcante o que escrevemos na nossa Constituição. Confiamos que o mesmo Espírito que deu existência a uma congregação de mulheres que ousaram abraçar todas as coisas para a glória de Deus, continuará chamando-nos a servir com coragem e fidelidade.